Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Camilo Alencar. Eu sou natural da Paraíba, Paulinho. Eu sou lá da capital João Pessoa. E a minha irmã sempre foi muito ligada a mim. A Juliana, minha irmã, sempre foi muito ligada a mim. E eu me lembro que a minha irmã se deu muito bem na vida, porque ela fez um curso de pedagogia e se tornou, a minha maninha, uma pedagoga de primeira. Ela é minha irmã mais velha. Foi por essa razão que ela se transferiu para Fortaleza, onde ela foi tomar conta de uma escola chamada Santos Dumont. Ela foi para a capital cearense, Fortaleza, enquanto eu continuava lá em João Pessoa. Quando deu mais ou menos 18 anos, eu não tinha me encontrado ainda profissionalmente. E a minha irmã estava muito bem situada na capital Fortaleza, sendo diretora dessa escola. Ela era pedagoga. Lembra o seguinte, havia uma grande diferença de idade entre mim e a minha irmã. Pra você ter uma ideia, ela é 15 anos mais velha que eu. Eu estava com 18, portanto, ela 15 anos mais do que eu. Ela já era diretora dessa escola. E eu lá em João Pessoa, ainda não me encontrei profissionalmente. Era o ano de 1991, quando eu completei 19 anos. E aí eu recebo um telefonema em João Pessoa da minha irmã, a Juliana. Camilo, vem aqui para Fortaleza para você me ajudar na escola. Eu até, na hora, dei risada, porque eu não tinha nenhum preparo para trabalhar em escola, eu não tinha formação para isso. Mas ela me explicou qual seria a minha função. Olha, é o seguinte, a empresa que faz a segurança da escola, os funcionários entraram em greve dessa empresa. E eu não posso deixar a escola sozinha. Queria que você viesse para cá para você me ajudar. Queria que pelo menos você dormisse na escola esses dias, sabe? Para poder me ajudar. Eu achei, assim, à distância, ela em Fortaleza, eu em João Pessoa, achei uma boa. Até porque eu iria ganhar um salário interessante. E foi assim que eu acabei indo de João Pessoa para Fortaleza e trabalharia naquela função. Qual era? Dormir na escola que a minha irmã era a diretora. Isso porque ela tinha muito medo. A escola era ano de 1991, mas já era uma escola bastante bem preparada, sabe? Com computadores, com tudo. Era uma escola que tinha realmente um patrimonial dos mais elevados. Então ela tinha medo que, estando sem a segurança, pudesse haver uma invasão de bandidos na escola. E a minha função era aquela. Você vai ficar aqui numa sala estratégica, com um telefone, com tudo. Qualquer coisa, você liga o 190 polícia, você liga para mim, você liga pedindo socorro, mas é aqui que você vai fazer o seu trabalho. E o salário era bom, tudo bem, ainda mais que sendo ela minha irmã, você sabe como é que é irmã? A irmã é carinhosa. Ela fez assim alguns preparativos para mim. Ela deixou assim uma TV naquela sala que eu ia ficar. E havia um programa que eu não perdia, gente. Talvez, eu contando agora aqui a minha história, muita gente vá se lembrar,
porque isso foi muito sucesso nos anos 90 na Band. Vocês se lembram de Emanuele? Emanuele que foi um sucesso no cine privê da Band. Eu tinha 19 anos naquele 1991. E eu não perdia um cine privê da Band. Eita, Emanuele. Eu me lembro direitinho, como se fosse agora. Esse cine privê exibia os filmes da série. Era uma série, né? Emanueles. Vamos colocar assim no plural. Eram filmes adultos, passavam nas madrugadas, especialmente nos finais de semana. E até hoje eu me lembro com muito carinho daquelas Emanueles. Me fizeram boas companhias. Entre os filmes exibidos naquela década de 90, eu não esqueço especialmente uma atriz. Quando era com ela, eu não perdia. Silvia Christel. Nossa, os filmes com a Silvia Christel, vou te falar uma coisa, pegava fogo. Olha, a TV Bandeirantes, que hoje é chamada Band, né? Com esse Cine Band privê, marcou, hein? Marcou uma época, viu, Paulinho? Marcou uma época. E a Silvia Christel era a minha atriz predileta. Eu me lembro que, inclusive, isso eu tô falando da década de 90. Alguns filmes chocavam, assim, as pessoas, porque foram um dos primeiros filmes a apresentar cenas de sexo mesmo, assim, na televisão, sabe? O pessoal ficava assim, nossa, vocês viram? Cine privê da Band, Emanuele, eu não perdia. Então veja bem, eu ia tomar conta da escola, ganhar... Eu vou perguntar pra você se existe emprego melhor que esse. Eu fui tomar conta da escola, quer dizer, conta da escola, que a minha irmã era diretora, a Juliana era diretora, ficava numa sala, televisão, aí eu deitava, assim, tinha um sofá que foi colocado pra mim, especialmente naquela sala, eu deitava ali e eu ficava, especialmente sábado, né, sexta-feira, sábado, eu ficava vendo o Cine Privê da Band e Silvia Christel estrelando os filmes. Meu Deus do céu, eu adorava. Eu adorava. Até que, naquela noite, tudo veio a acontecer. Aquele prédio onde estava a escola, que a minha irmã era diretora, era um prédio antigo ali mesmo da capital cearense, sabe? O pessoal dizia que ali havia sido já maçonaria. Ali já, antes de ser maçonaria, tinha sido um hospital de urgência da cidade, um dos primeiros hospitais daquele território de Fortaleza. Depois a maçonaria cedeu depois o prédio para uma outra coisa do governo e virou a Escola Santos Dumont. E era ali que eu estava. Já estava nessa escola na minha terceira semana já, trabalhando ali. Estava gostando do serviço. Quer dizer, na verdade eu gostava mais era do salário. Porque serviço mesmo era deitar no sofá e assistir o filme. Na terceira semana que eu estou ali, de repente, assistindo o Cine Privê, era de uma sexta-feira para o sábado, mais ou menos 1h30 da manhã, eu assistindo Emanuele, a minha série predileta da TV naquele 1991, de repente a televisão saiu do ar e apareceram aqueles chuviscos na tela. Eu notei que as lâmpadas fluorescentes, daquelas que são compridas, né, começaram a girar no centro. E como por magia, apareceu dentro daquela sala uma névoa, densa névoa, dentro da sala que eu estava. E junto com aquela névoa vieram umas sombras. Meu Deus, eu senti um arrepio que correu o meu corpo inteiro. Aquelas sombras surgiam da névoa e as sombras passavam por mim e diziam alguma coisa que eu não podia entender. Mas de repente eu ouvia
gemidos, gritos de mulher com criança. As crianças corriam perto de mim, fazendo uma certa algazarra. As crianças passavam correndo por mim. Eu fiquei muito assustado no centro, deitado naquele sofá. O sofá começou a girar também. A TV praticamente ficou fora do ar esse tempo todo. Até que essa névoa foi aos pouquinhos se dissipando, mas aos pouquinhos as sombras foram desaparecendo, até que sumiram também os gritos das mulheres e gemidos e barulho das crianças. As lâmpadas fluorescentes daquelas compridas voltaram ao normal, ficaram fixas, e a TV recuperou a imagem. Tudo voltou ao normal, menos eu. Eu que estava completo e totalmente paralisado pelo terror que tomou conta de mim. As minhas pernas ficaram flácidas. Não respondiam sequer ao comando do meu cérebro. Eu tentei me levantar daquele sofá e eu não consegui. Os meus pés pareciam que grudaram sobre aquele sofá. Pareciam que pesavam toneladas, eu não conseguia me mover. Não sei determinar se passaram segundos, minutos ou horas, mas eu fiquei ali, sem conseguir me mover. Eu até não via mais a Sylvia Kristel, a minha atriz predileta, que estava, àquelas alturas, nua na tela. Eu já nem olhava mais para a Sylvia Kristel. Eu não via mais absolutamente nada disso. Quando consegui mexer um só tendão, eu dei um salto. Eu consegui me sentar naquele sofá, depois eu me sentei, e muito assustado, e sem olhar dos lados, eu fiquei de pé e praticamente na ponta dos pés. Eu fui até que coloquei a mão na maçaneta daquela sala, que era uma sala de aula, onde eu ficava. Abri aquela sala e corri por um corredor, aonde ainda eu tive a impressão de ouvir risadas. Eu ouvia risadas naquele corredor. Até que ganhei a parte externa da escola. A casa da minha irmã não ficava distante dali, ficava até perto. E eu fui para lá. Só que, quando eu cheguei na casa da minha irmã, não falei nada. Eu fiquei na varanda, na parte externa. De manhã, quer dizer, na manhã já do dia seguinte, era um sábado, de manhã, o marido da minha irmã, meu cunhado, abriu a porta e, ao ver a minha cara ali, falou: Camilo? Sim, era eu, Camilo. Mas eu tava, sei lá que cor. Camilo, o que aconteceu? E eu, sem jeito e com muita vergonha, fui entrando pela casa deles e acabei entregando o cargo para minha irmã. Falei: eu não vou mais trabalhar lá. Eu não vou mais trabalhar. A minha irmã e o meu cunhado queriam saber o motivo, o porquê que eu não ia mais trabalhar lá. E, na medida do possível, eu fui descrevendo tudo o que havia acontecido. Vocês acreditam que a minha irmã, a Juliana, minha irmã, 15 anos mais velha do que eu, ela me traiu? Foi traíra pra caramba, minha irmã. Ela não tinha me avisado nada. Me perguntou o que eu tinha visto. Aí eu fui descrevendo para ela, eu fui falando para ela, e na medida que eu falava, ela ia meio que abrindo um sorriso. Aos poucos eu fui me recompondo e caindo na real. Depois que eu terminei de contar tudo para ela, foi que eu tomei café. E aí, a traíra da minha irmã contou-me que vários vigilantes já tinham contado para ela sobre estes fenômenos vividos ali. No entanto, para que eu não ficasse com medo, ela não me disse nada. E foi por isso que ela fez daquela sala tão confortável e pediu até que eu não saísse daquela sala, que eu ficasse lá. Mas foi exatamente ali na sala que tudo aconteceu. Foi quando minha irmã me pediu para eu acompanhá-la até a escola. Ela precisava fechar as portas naquele sábado. Eu tinha deixado tudo aberto. Eu fui, mas eu fui, sabe, me borrando de medo. O marido dela, meu cunhado, marido da minha irmã, um bichão de 2 metros de altura, medroso que só cachorro vira-lata de rabo fino, ele foi também, mas foi também tão assustado quanto eu estava. Aí no outro dia era sábado. Falou: você não vai abandonar o serviço agora, né? Falei: o quê? Aqui nessa escola, minha irmã, eu não piso nunca mais. Você nem precisa me pagar, mas eu não piso nunca mais. O meu cunhado, muito tirador de sarro e maldoso, falou: mas é o único lugar que dá pra você assistir a Emanuele
bem tranquilo, hein, rapaz? Ele sabia que eu contava para ele dos filmes Emanuele que eu assistia. É o único lugar que dá pra você assistir Emanuele bem tranquilo. Lá em casa não pode passar isso não, hein? Eu olhei pro meu cunhado e falei, olha, Emanuele que me desculpa, Silvia Christel que me perdoe, mas se for para passar esse medo, eu não quero vê-la nunca mais na minha vida. E você acredita que eu acabei fazendo a relação do Emanuele com aquelas aparições daquela noite e eu não consegui mais assistir Emanuele dali para frente? Quem perdeu com isso foi a Band, né? Que depois até acabou, ao longo do tempo, tirando do ar Emanuele. Isso tudo me deixou muito apavorado. Depois, o tempo foi passando e eu já estava em 2005. Na verdade, já tinha agora 34 anos. O que aconteceu lá foi em 91. Em 2005, eu com 34 anos, eu já casado, estando morando em Fortaleza, foi que eu soube que quando ali era o hospital, nossa, muita gente morreu naquele prédio. Não se sabe dizer exatamente onde, mas muita gente morreu ali. Eu fiquei informado de tudo que aconteceu ali. Eu até achava que talvez aquelas assombrações, aquelas coisas misteriosas que surgiam ali, talvez viesse porque ali tinha sido maçonaria e a gente ouvia aquele monte de coisa a respeito da maçonaria. Não era nada disso. De acordo agora com as informações, é que ali havia sido um hospital e muita gente perdeu a vida ali. E especialmente mães, crianças perderam suas vidas ali. E talvez essas almas, esses espíritos, tenham ficado ali, presos naquelas paredes, naquele pedaço, naquele terreno. Isso tudo acontece. Depois, aquilo deixou de ser a escola. Essa escola já não existe mais. A minha irmã, graças a Deus, ela existe, é muito bem sucedida, continuou na área da educação. Ela se tornou, depois, além de diretora, proprietária de uma escola particular. Ela é muito bem sucedida nisso, graças a Deus. Mas ali hoje funciona um órgão governamental. Você vê que coisa? Eu vivi toda essa experiência naquela noite de sexta para amanhecer o sábado de 1991. Saiu Silvia Christel, a atriz pornô de Emanuele, aquela coisa linda, para de repente eu ver tanta coisa estranha e feia. Fiquei apavorado. E eu pensava comigo, puxa, eu quero contar essa história, mas quero contar essa história nos detalhes conforme eu a vivi. Fiquei esperando essa oportunidade e hoje resolvi lhe escrever. Espero que muita gente possa comentar a minha história.